live é sobre exercício físico. Vocês param de falar de cerveja e pinga aqui, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. A gente Pessoal, pode deixar essa para uma outra live, né, Samira? A isso, gente pode falar exatamente. Falar, de né? álcool em outra Diz que live. efeitos nutricionais do álcool. Não temos a live. Ai, meu Deus. Pessoal, então, bem-vindos. Todo mundo que está assistindo, quem vai assistir depois também. Eu quero agradecer, então, a presença da Eliana. A Eliana, ela é coordenadora do curso de nutrição do Univag. Ela é mestre em... É grande, hein? Em É grande. biociências, né? Mas na linha de atividade, exercício, metabolismo e doenças crônicas. Na Então, linha de exercício. a gente está aqui só na galera do metabolismo, né? Só alegria. Só felicidade. Só felicidade. E a Eliana é nutricionista, então a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a prescrição e o uso de suplementos para exercício físico. Então a gente não vai falar, né, sobre prescrição de exercício, a gente vai falar de suplemento, porque, né, cada um no seu quadrado, a gente não mexe. A gente sabe fazer, né, mas vai falar. Ensinar é outra, né, história. Não. Diz que nem... Não, eu sirvo de bom exemplo, vai. Eliana, fala um pouquinho então de você, do que você faz. Então, eu sou formada em nutrição já... Vou falar quanto tempo, não tem fim já. Vou falar que eu sou velha, né? Já há algum tempo, né? E sempre trabalhei, depois de uns 5 anos de formada, eu sempre trabalhei na área de consultório e na área de nutrição esportiva, né? Então, desde atendimento a consultório, em clínica geral, estética e, né, aprofundei mais sempre na área de exercício mesmo, nutrição esportiva. Então, eu atuei nessa área em atendimento, em consultório, academias, aí uns 17 anos. E como professora já tenho, deixa eu fazer as contas aqui, uns 15 anos já como professora, então concomitante eu tinha consultório e atuava já como professora, e sempre fui apaixonada por essa área da esportiva, nutrição esportiva, né? Então eu tenho aí um legado aí com vários ex-alunos que já passaram por mim, que atuam na área hoje, que, né, tiveram aula comigo, outros que só me tiveram como coordenadora, né, que são nutricionistas aí super bem no mercado, estão aí desenvolvendo esse trabalho nessa área também de nutrição esportiva ou na área de clínica em geral. Então, posso, talvez, aí hoje contribuir com algumas respostas. Não dá para falar de tudo, porque é muito vasto falar de nutrição e de suplemento alimentar, né? Mas aquilo que eu puder esclarecer hoje aqui na live, eu vou esclarecer. E, claro, a Samira também, né? Porque ela é a mulher da bioquímica, do metabolismo, é ela. Então, a gente vai trocar umas ideias aqui hoje. Vamos. E assim, o intuito é justamente, né, a gente trocar visões diferentes sobre o mesmo assunto e até para a gente falar um pouco sobre o que o farmacêutico pode fazer, o que o nutricionista pode fazer, né? Exato. E, inclusive, a gente sempre conversa sobre isso, né? Porque os nutris, muitos que trabalham na clínica, eles têm parceria com farmácia de manipulação, né? Justamente para mandar as formulações para fazer na farmácia de confiança, né? Então isso mesmo. É um fit que já existe bastante, né? Existe uma área da nutrição que também envolve isso, que é a área de marketing, né? Que é a área também de visitação. Então, ao mesmo passo que a gente tem um nutricionista que visita falando de alguns suplementos, a gente também recebe visita, né, do farmacêutico, que também traz ali essas formulações que o nutricionista pode prescrever, tanto na parte de suplementos alimentares como dos fitoterápicos. E aí, lembrando que para o nutricionista, o fitoterápico ele tem que ter
aí o título, né, de especialista em fitoterapia, que é solicitado pelo CFN hoje. Então, ele recebe ali, e aí ele troca ideia com o farmacêutico, que é a pessoa que está na farmácia de manipulação, que conhece os produtos e que também, né, vai ver as melhores fórmulas de acordo com a clínica que esse nutricionista atende. Quando eu falo clínica, porque às vezes ele está numa clínica que é de estética, atendendo mais essa área, ou ele está numa clínica de a parte esportiva, ou de emagrecimento, e elas têm especificidade de prescrição, né? Então, acaba que essa visita é importante para trocar mesmo essas informações, os produtos e atualizar. Né? Então, o farmacêutico ajuda muito nessa questão da atualização do que tem, né, das formulações que estão acontecendo, do que tem no mercado e que a gente pode prescrever, obviamente. Bom, então eu acho que a gente já começou bem, né? Lembrando também que em relação ao farmacêutico, a gente pode atuar tanto na manipulação quanto dentro da farmácia clínica, fazendo prescrição de suplementos também. Suplemento, Sim. dieta não, pelo amor de Deus, que a gente vê, né? Ai, meu Deus, todo mundo quer ser farmacêutico ou quer ser nutricionista, né? Existe uma briga que fala assim, mas por que a área tal está prescrevendo o suplemento? Vamos supor, o profissional de educação física, o farmacêutico, o suplemento alimentar, se a gente pegar a portaria 222 lá de 98, que é do Ministério da Saúde, da Anvisa, ela coloca que não tem esse termo suplemento alimentar, é alimento para praticante de atividade física. Se é alimento, não teria que ter uma prescrição específica de um profissional. É assim que é entendido, né? Por isso que são vendidos livremente. Hoje, você no supermercado, você compra suplemento alimentar, né? Lojas específicas, você não precisa de orientação, de alguém fazer uma receita. Obviamente que se tiver uma indicação de alguém que saiba o motivo para que você vai usar, no caso do nutricionista, vai ter essa prescrição mais elaborada de acordo com a dieta, por exemplo. Sim. Se eu tenho uma dieta ali específica para emagrecimento, específica para ganho de massa muscular, o suplemento alimentar vai estar prescrito junto com essa dieta. É diferente de você ir lá simplesmente comprar um suplemento alimentar e utilizar ele. Então, mas é permitido? É permitido, né? Não tem nada que refute isso. Então, a gente pode atuar assim em conjunto com outros profissionais nesse sentido, em vez de, às vezes, afastar, né? Que é o que acontece. Ou falar, não, mas não pode prescrever. Pode. É como a Samira falou, né? Vocês da farmácia, por exemplo, vocês também têm esse tipo de indicação dentro da própria farmácia, sim, né? E assim, é importante isso que você falou também, no sentido de que você tem suplemento pronto, então você vai, por exemplo, numa farmácia e drogaria, você vai no mercado, você vai na farmácia não sei se pode falar, não pode, né? Vai lá como é que ela chama? Tecnovida, né? Você tem uma série de suplementos, você vai lá, compra o que você quiser. Exato. Mas a questão, né? A gente fala prescrição, realmente não precisa, mas, gente, a orientação, né? A gente recebeu, vai falar das perguntinhas daqui a pouco, né? Mas a gente recebe muita pergunta: quanto que toma, como toma, quando toma, e isso aí, gente, é orientação profissional, né? Então, assim, a gente não tem como, que nem a gente vê os ciclos de creatina lá, né? Gente, tem gente que chega a tomar 20 gramas de creatina por dia. É muito dinheiro que a pessoa tem pra gastar, né? Então, e outra coisa é que essa questão da variedade, né? A gente, dentro de manipulação, né? Falando agora da manipulação, você tem muito catálogo de empresas que vendem diversos produtos, né? E que, às vezes, gente, é um produto que vai lá e te engana, né? Que nem a gente vê, assim, Modulin, sei lá, Modulift, nome X, né? Aí você vai lá ver o que tem. Aí é uma mistura de cafeína com açafrão, com arginina, né, e carnitina, e aí pronto, eles dão um nome diferente para um suplemento que é uma mistura de vários suplementos, às vezes numa dose baixa, né?
O que a gente tem que deixar claro é assim, a lista de suplementos hoje considerada pela Anvisa é uma só. O que muda é que as marcas, elas vão dar nomes diferentes para o mesma substância, né? Então, eu vou ter lá um produto que é à base de cafeína, mas da marca X ele vai ter um nome, Sim. sei lá, Café Burn, sei lá, alguma coisa assim, né? Cafeslane. Aí de uma outra marca ele vai ter outro nome. Mas às vezes é a mesma coisa, porque a Anvisa ela deixa muito claro isso na legislação, que os produtos dela eles têm que ter um certo padrão, né, regulamentado, um padrão. Então as empresas, para chamar a atenção, elas vão usar marketing em cima dos produtos. Mas, na verdade, eles têm que ter as mesmas substâncias, né? Então, vai mudar o nome, vai acrescentar uma outra coisa, mas tudo tem que estar dentro da legislação. Então, não tem muita novidade, no sentido de coisas muito diferentes. Teve uma época que sim, que não era tão controlado aqui no Brasil, então tinha muita importação aí de produtos, e aí vinha várias coisas que eram, às vezes, que nem era permitido o uso aqui no Brasil, né? Hoje já não tem mais. Então, a regulamentação, ela é de 98, mas ela tem várias outras RDCs, inclusive tem de 2010, tem de 2018, que regulamenta a parte de rotulagem, tem uma atualização que fala sobre cada item, né, cada composto considerado como suplemento alimentar. Então, a gente tem que estar sempre atento para ver o que é. Né? Aí tem gente que me pergunta assim, mas e se eu comprar um produto importado de fora? Se não estiver de acordo com a legislação, ele pode ser barrado. Né? Se é um produto que vier por correio ou algo assim, você pode não conseguir tirá-lo, por exemplo. Né? Vai ficar retido. A gente viu numa época aí, né, a época da melatonina, que explodiu a melatonina e tal, só tinha suplemento importado. E aí você entra na Amazon, você entra na Shopee, você compra esses suplementos. Mas tem a questão, rotulagem, você saber qual a origem do princípio ativo que foi feito, se tem realmente aquilo ali, se a dose está certa, né? Sim. São tudo coisas que não dá para garantir, porque a legislação de outro país é diferente daqui. A nossa, exato. Né? Então é mais garantido comprar as que estão na loja, né? Nas lojas que vendem, nas farmácias que vendem suplementos, é mais garantido você comprar ali, né? Você vai talvez ali pagar um pouco mais do que você viu na internet, mas é garantido que você sai com o produto na mão. Exatamente. Porque às vezes comprar um produto que não vai nem receber, né? Verdade. Tá, mas vamos às perguntas aí, que eu vi que tem um monte. A gente recebeu uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas que dá para responder em uma só, né? Que é justamente em relação ao conceito, né? Qual que é a diferença de suplemento para nutracêutico? Porque esse termo também a gente vê bastante. E se algum deles é remédio? Já respondo que não, né? Não. Pois então, o nutracêutico é assim, até na legislação não vem esse nome, né? Que eu saiba, não tem esse nome. Né? Então, é um termo utilizado para diferenciar. Mas eles são uma parte de suplementos utilizados mais na linha de estética. Me corrija aí se eu estiver errada, Samira. Você que é mais dessa área dessa linha ali, né? Então, nada mais é do que suplementos alimentares também, só que com finalidades diferentes desses que a gente tem para exercício físico, por exemplo. Então, eles são considerados nutracêuticos, mas não são medicamentos. Um suplemento, ele passa a ser medicamento quando a dosagem dele ultrapassa os limites indicados, né, de ingestão diária. Então, por exemplo, quando você vai a um médico e ele prescreve uma dosagem de uma vitamina ou de algum mineral que é bem acima da necessidade, ele passou aquilo lá porque aquilo lá vai fazer alguma correção terapêutica, aquilo ali se torna um medicamento. Por quê? Porque ele está acima das recomendações. Então, suplementos vitamínicos e minerais, quando estão acima das recomendações diárias, eles passam a ser medicamentos. Né? Isso está na legislação. Tá? Então, a gente, por exemplo, não faz prescrições com essas alterações. Eu lembro de uma época que a gente recebia suplementos importados que eles vinham com uma gama gigantesca, e aí hoje não recebe mais isso. Mas teve uma época que tinha um suplemento chamado Monsters, né? Ele vinha com uma gama de vitaminas e minerais altíssimas, assim, passava
sei lá, mais de 50% da ingestão diária, muito mais. Aquele que até a pessoa fica amarela, de tanto que ela toma a quantidade de vitamina além, a urina sai vermelha, né? Tá? Isso aí é considerado medicamentoso. Então, não entra nessa categoria. Então, às vezes, pode haver essa confusão de que vitaminas e minerais pode ser medicamento, mas seria nesse aspecto, quando eles ultrapassam a ingestão diária recomendada. Acho que isso parece. Sim. Só complementando um pouquinho, né? Porque o nutracêutico, ele é por via oral, então é como se ele fosse um cosmético, né? Utilizado por via oral. E ele tem algum benefício para a saúde. A gente não pode falar que ele trata nem cura nada, porque isso é medicamento, né? Mas o nutracêutico sempre tem que ter um benefício para quem está utilizando. Então, pode ser utilizado vários apelos de saúde aí isso é chamado de nutracêutico. Mas, isso mesmo. Liana, eu tô assim, de cabelo em pé, ultimamente, né? Com a história dos suplementos intramusculares, endovenosos, a tal da soroterapia. Qual que é a sua visão aí sobre isso? Então, não é uma coisa nova. Ela vai e volta, né? Eu vejo que são ciclos que essas coisas acontecem. Já teve uma época aí início dos anos 2000, por exemplo, ali em 2004, 2005, teve um boom disso, de utilizar suplementos intravenosos. Lembrando que o primeiro caso... Chamavam de como é que é? Não. Ortomolecular. Ortomolecular, exato. Então isso vai e volta, né? Oscila muito. Então, teve um boom nessa época dos anos 2000, que já se fazia esse tipo de tratamento, com aminoácidos, com vitaminas, né? Isso surgiu também um pouco por causa do aumento das cirurgias bariátricas, onde as pessoas necessitam, né, reposição de vitaminas e minerais e aminoácidos, e elas, algumas vezes, acabavam sendo intravenosas. Então, trouxeram isso também para a população em geral, principalmente aquelas pessoas que praticam atividade física, na intenção de aumentar o aporte de aminoácidos, né, ou de vitaminas e minerais. Agora, vamos falar o que é o suplemento. O próprio nome dele diz, ele está ali para suplementar a sua alimentação. Se você não precisa suplementar, se você já está numa condição de consumo adequado, se você tem uma alimentação adequada, né, essa suplementação ela vai estar além das necessidades. Então, algumas coisas do nosso organismo ele joga fora. Então, você também está jogando dinheiro fora. Se está além, eu vou descartar. Vou excretar de alguma forma. Ou eu posso armazenar. Principalmente em forma de ácido graxo, né? Então, aquilo que vem em excesso, né, ele pode trazer alguns problemas que não é imediato. Né? Vamos pensar que a gente ganha peso não comendo uma pizza inteira hoje, amanhã eu já vou estar com esse peso que eu comi, essa caloria a mais. Não, eu vou ganhar gradativamente com o aumento do consumo. A mesma coisa é com esses suplementos quando eles estão aí em quantidades elevadas. Então, tem que ter um acompanhamento sério disso, tem que ter uma pessoa responsável para que você faça esse acompanhamento e saber se você realmente tem essa necessidade, né, de utilizar essa suplementação intravenosa, que é cara, né? É uma terapia cara. Eu vi não, né? Eu estava fazendo acompanhamento com um nutricionista que ofereceu o serviço, né? Porque ele tinha um consultório com outros profissionais, inclusive uma farmacêutica, uma fisioterapeuta, e ele oferecia os coquetéis. Mas assim, falando, né, nessa questão de disponibilidade, a Luana falou uma coisa aqui, é o xixi caro, é o PIB do xixi lá em cima, o xixi milionário. E assim, o que as pessoas, né, não entendem é que se você não tem nenhum problema intestinal, se você não tem intolerância à lactose, você não tem síndrome do intestino irritável, você não tem doença celíaca, por que não utilizar um suplemento por via oral? Porque o nosso intestino, ele seleciona o que ele precisa e o que ele não precisa.
E quando... E o mais importante, só para lembrar, é corrigir esse intestino. Se ele tem algum problema, se você Você tem que corrige arrumar. ele com a alimentação correta, esses suplementos alimentares, eles também vão ter a sua ação, né? Então, o importante é cuidar. Se você tem desbiose, é cuidar da desbiose. E isso é através da alimentação, não tem outra forma. Eu falo assim, gente, é melhor vocês investirem num probiótico bom do que ficar, né, comprando coisa para pôr endovenosa. Fora que assim, gente, quando você usa alguma substância por via endovenosa, tem vários riscos relacionados a isso. E você está dando uma dose alta daquela substância em um curto espaço de tempo. E se o seu organismo não usar aquilo naquele momento, ele vai mandar para o rim e o rim vai ter que jogar fora para o xixi. E não é vai trabalhar mais para também. isso. E não, exatamente, não é uma coisa sem problemas, porque o teu rim, ele vai ter que trabalhar muito, como a Eliana falou, para poder jogar isso fora. Fora que, gente, esses suplementos, eles alteram o pH, né? E você faz, às vezes, uma mistura ali de coisa ácida com alcalina, e aí você tem algumas substâncias que são irritantes. Então, a suplementação endovenosa, né, em caso de paciente de bariátrica ou paciente com doenças graves de intestino, deficiências, né? Exatamente. Aí justifica, mas mesmo assim tem que ser acompanhado, tem que ter a dosagem correta. Eu vejo assim, vou fazer complexo B, vou fazer suplementação. Gente, Noripurum, o ferro, o ferro agora tá. A galera da farmácia fala assim: não tem, você não acha Noripurum mais, porque tá todo mundo tomando ferro endovenoso. E aí a pessoa nem sabe se é isso, gente. Vai fazer um exame primeiro. Exato. Mas, e alimentação, né? Exatamente. E alimentação, como é que tá? Então, não tem um mapeamento, não tem um controle, e aí vai fazendo uso, né, indiscriminado. Não é tão simples assim, né? Tem que ter um acompanhamento mesmo. E assim, você pode fazer, né, overdose de vitamina, por exemplo, que tem algumas overdoses que vão causar problemas, né? Intoxicação por vitamina, isso existe. É lógico, é uma dose bem alta, mas existe, né? Aí, ó, o Maurício tá falando aqui que estão comprando muito Noripurum. E realmente, gente, Noripurum... Quem precisa tá ficando sem. Exatamente. Mas assim, vamos parar de... Ah lá, exatamente. A pessoa come miojo e quer tomar vitamina. Come miojo com cerveja. Não come uma salada, uma fruta, mas tem que tomar um suplemento. Gere uma fibra, aí vou tomar um suplemento. É que nem a história do colágeno, que né, quem é meu aluno já sabe. A pessoa vai tomar colágeno, né, achando que vai para a pele, sendo que, né, tá toda arregaçada por dentro. Então, zero condições. Mas por aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre, né, os suplementos para exercício físico. Fora todas essas ressalvas, gente, né? Se você não faz exercício físico, não faz sentido usar um suplemento. E eu brinco muitas vezes, né? Quando a pessoa vai começar a fazer atividade física, já começa. Eu quero tomar whey, eu quero tomar creatina, eu quero tomar cafeína. E assim, a pessoa faz uma atividade que às vezes não é necessário, né? Então... Isso mesmo. O que você acha, Eliana, já falando de nutrição esportiva, né? De whey. O whey acho que é o suplemento mais falado, depois, não sei, ele e a creatina estão ali, né? Creatina e ele estão, né, numa competição. Assim, eu não sou contra o uso de suplementos, eu sou a favor, eu acho que eles têm os seus benefícios, mas é isso que a gente está querendo alertar aqui, né? Para quem, para quê, o que você faz, como está a sua alimentação, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela está ali muitos anos sem praticar uma atividade física, e ela entra para fazer uma atividade física, ela não pergunta nem qual é o treino que ela vai fazer, ela pergunta o que ela vai tomar, como se aquilo ali fosse algo que iria ser mágico para mudar o condicionamento físico dela. Né? E não é assim que funciona. Você até pode, se você tem uma rotina diária que te impede de ter uma alimentação boa, de qualidade, se você não tem tempo, muitas vezes, de se organizar,
Os suplementos alimentares, eles vão ajudar exatamente para suprir essa falta que a alimentação, muitas vezes, você não consegue se organizar, porque eles são mais práticos, né? Mas orientado, melhor ainda. Se você conseguir ajustar, não tem problema fazer o uso. Mas aí ele estaria não ali na sua rotina diária, simplesmente para te dar um aporte para melhorar seu condicionamento físico. Não, ele está ali para melhorar a condição nutricional, né? A atividade física é com o tempo que você vai ter a melhora, né, do seu treino, se você é regular, né? Então, às vezes a pessoa faz 2 vezes na semana e acha que está fraco, não está evoluindo, e aí o suplemento vai dar esse aporte. Não é assim que funciona, né? Eu vi que teve uma pergunta no meio aqui falando de recurso ergogênico, né, e suplementos. Nós temos aí, só fugindo um pouco do whey, né, mas eu volto no whey já já, nós temos alguns suplementos alimentares que são considerados recursos ergogênicos. O que é isso? É um suplemento que melhora, né, a performance física, a performance do exercício. Eu consigo ter um melhor aproveitamento do meu exercício com o uso de alguns tipos de suplementos. Vou citar 2, creatina e cafeína, que também perguntaram aqui. Sim. Eles são suplementos que o uso deles propicia uma melhora durante a atividade física. Só que também a gente tem que lembrar que eu tenho que ter já um condicionamento físico já que necessita. Olha, eu estou começando a atividade física, será que eu preciso usar creatina agora? Não, eu tenho que fazer a parte adaptativa, né? Eu tenho que ali acostumar meu corpo com o exercício físico, né? Ele realmente necessitar desse aporte a mais. Então, não teria necessidade de começar usando uma creatina se eu estou há anos sem fazer uma prática esportiva e agora eu vou começar e eu vou usar a creatina logo de cara, né? Você vai perder o efeito bom que ela tem, porque também com o tempo você tem que fazer ciclos que você para de usar, volta a usar para que ela tenha o efeito dela. Então é mais interessante usar quando você já está numa atividade física, onde você já tem ali uma aptidão melhor já para praticar atividade física, onde você já talvez chegou num platô, que a gente fala que você já não está rendendo muito, né? Então o suplemento, como ele é um ergogênico, aí ele vai te ajudar a melhorar, né? Agora, todo dia que eu vou à academia, eu ainda estou morrendo, porque eu ainda tenho gás, né, para evoluir naquela atividade. Seu corpo, ele está dando conta ainda. Quando ele não tiver mais, aí o suplemento seria interessante. Você sabe o que, né? que eu vejo também? A creatina, né, ela precisa da mitocôndria para funcionar. E você não tem mitocôndria. E como é que ganha mitocôndria? Fazendo atividade física. Atividade então, você física. precisa, né, antes da creatina, você precisa ter pensar, uma quantidade, um suplemento sanguíneo bom ali, né? Você tem que chegar sangue no músculo para levar essa creatina para chegar na mitocôndria. Então, assim, eu acredito que é muito comum, né? A gente vai começar uma atividade física e quer ali já ter uma melhora rápida, achar que o suplemento vai resolver, né? O próprio exercício físico, ele já tem vários benefícios que ele vai, de início, te trazer. Quer ver outra situação? O óxido nítrico, né? Porque, vou tomar óxido nítrico porque ele vai melhorar o aporte de chegada de nutrientes. O próprio exercício faz isso. Se você está praticando uma atividade física, naturalmente o seu organismo já vai ter esse impulsionamento acontecendo. E já começa a soltar óxido nítrico. Né? Suplemento já começa. Então, assim, é importante a gente saber dessas coisas, né? Porque eu acho que o leigo, ele acaba... como fiquei muitos anos em consultório, muitas pessoas chegavam a mim já com vários suplementos. Já tinha comprado. Ele chegava lá e queria agora uma orientação de uso, né? Então, muitas vezes eu via que ele gastou um dinheirão, né? E não precisava de tudo aquilo ali, porque às vezes um suplemento resolveria o que ele queria, né? Às vezes um suplemento ele já comprou, por exemplo, ele comprou whey e comprou BCA, né? O whey protein já tem um aporte de BCA imenso, né? Então ele comprou ali um pacotinho ali, né? Talvez ele não precisaria ter gastado com isso. E assim acontece com
muita frequência, né? Porque a ideia também da suplementação, as pessoas é vender, ganhar dinheiro com o suplemento, obviamente. É uma das indústrias que mais crescem, que mais tem aí uma circulação grande, né, de venda, é a área de suplemento alimentar, né? Porque promete muito, mas a gente tem que lembrar que não é medicamento. Medicamento, tô com dor de cabeça, eu tomei, ele resolveu a dor de cabeça na hora. Suplemento alimentar não vai fazer isso, tá? Então a gente tem que lembrar dessa questão. É tempo e necessidade. Eu necessito desse suplemento porque eu tô em falta com ele. Ou ele tá repondo um momento da minha dieta que eu não consigo ter uma alimentação adequada. Aí, para adequar os nutrientes, eu estou usando o suplemento no lugar. Então, vai depender muito das estratégias que você vai utilizar com os objetivos a serem alcançados. Tá? Por exemplo, o Whey Protein, né, que foi a pergunta inicial. Ele a proteína do soro do leite, é a melhor proteína que a gente tem hoje, né, em termos alimentares. Ela é muito completa, ela também tem a parte de imunoglobulinas, né? Ela traz essa parte aí que ajuda no sistema imune. Então, ela é um suplemento... Já vem, né, no whey, às vezes vai tomar separado, já o BCAA vem, já está no whey, né? Aí o generoso está colocando que o BCAA não funciona. Realmente, os artigos mostram que o BCAA, com a função que ele é colocado, isolado, ele não tem esse funcionamento, né, como se diz, né, como se vendia. Talvez hoje nem se vende tanto dessa forma, né? E ele tem para que ser utilizado, para quem ser utilizado, um atleta que talvez precisa repor, atleta, aquela pessoa que tem um desgaste muito grande, né? A gente sabe que tem pessoas que praticam atividade física que treinam igual um atleta, né? Tudo bem, ele também pode suplementar, porque ele tem um treino exaustivo, né? Tem pessoas que fazem esportes amadores, não são atletas, né, profissionais, mas são amadores que treinam para competições amadoras. Também entra nessa categoria. Ele pode utilizar o suplemento. O pessoal do CrossFit, principalmente, sim, né? Sim, são atividades pesadas, né? Sim. Então, assim, o Whey Protein é uma proteína de ótima qualidade, ótima digestibilidade. Então, mesmo o que é, sem ser o isolado concentrado, que ele vem com um pouquinho de carboidrato, que é a lactose, ele vem com um pouco de lipídio, gordura, mesmo ele continua sendo uma ótima, né, qualidade proteica, né, de cadeias aminoácidicas ali. Então, ele é perfeito, é um suplemento que tem um corpo um pouquinho. Tudo concentrado, tá tudo ali. Vem, tudo isolado, junto, exatamente. O isolado, ele só teria a proteína mesmo. Ele não teria carboidrato, que seria lactose, e nem gordura. Ele vai ter talvez um traço de lactose. Então, às vezes, me perguntam assim, eu posso tomar whey tendo intolerância à lactose? Olha, depende do qual é o percentual da sua tolerância à lactose. O quanto você tolera. Meu irmão não pode tomar nenhum. Ele não consegue. Então, ele teria que tomar o vegano, que é R$1 milhão, né? Então, assim, existe o caso de pessoas que tomam, têm intolerância, tomam, não sente nada. E existe o caso de pessoas que tomam isso. Mas por quê? Por causa da sensibilidade que ele tem ali dessa intolerância. Então, né, o mais correto se essas pessoas têm intolerância é procurar ou os vegetais, soja, de ervilha que tem hoje, né? O da soja também é um excelente suplemento, é muito bom, né? E também o de carne, que hoje tem, né? Um suplemento da proteína da carne, tá? Então, existem outras formas para quem tem intolerância a utilizar o Whey Protein. Agora, o Whey Protein, ele é considerado um alimento também. Então, a gente não pode falar assim, olha, mas é só para quem é atleta. Não, eu posso incluir ele na minha alimentação diária. Se eu não exceder a proteína que eu tenho direito de ingestão diária, ele pode fazer parte da minha dieta, tranquilamente, já que é uma ótima proteína, né? Lanche, às vezes, eu posso atingir, né? A quantidade de proteína. É a mesma coisa. Eu posso comer uma barra de proteína, mesmo que eu não faça atividade física. Se você tem ali uma alimentação controlada, os suplementos alimentares, mesmo que você não esteja praticando agora atividade física, se ele estiver composto dentro da sua dieta, calculado dentro da dieta, tá tranquilo, você não está excedendo as quantidades. O problema é a pessoa que, além da alimentação, agrega suplementos alimentares, diversos suplementos, muitas vezes, sem praticar atividade física, e não tem o
controle, né, do que está excedendo, o que está excedente. E a gente tem que lembrar que a proteína em excesso, ela não é excretada e ela também não é guardada em forma de proteína, Exato. né? Ela é guardada em outro formato. Quem já fez bioquímica já cansou de ouvir isso. Não Que adianta. é desagradável, né? Eu falo assim que a Exatamente. proteína ela é igual o restaurante self-service, né? Se você não vai usar ela aquele dia, esquece, você vai degradar e jogar fora. Você joga fora o amino, né? E sobra o esqueletinho de carbono que pode ir pro ácido graxo, inclusive, né? Exato. A Luana está perguntando se com leite pode. Whey com leite pode? Então, eu falo assim, ó, porque o sabor melhora, Eu né? gosto também. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar whey protein por causa do sabor. Aí a minha dica é, se você quer tomar um whey que seja mais saboroso, o concentrado vai ser sempre mais saboroso do que o isolado. O isolado, por ser proteína pura, mesmo que ele tenha sabor de maravilhoso lá, de cookie com não sei o que lá, Nutella, torta de limão, o que for, o sabor que for, ele vai ter um sabor, mas ele sempre vai ter um gosto mais um gosto mais forte por causa da proteína. O concentrado, como ele tem um pouco de carboidrato, ele já tem um sabor um pouco mais palatável. Agora, se você precisa tomar o whey protein para ter essa reposição proteica, uma proteína de boa qualidade, e você tem essa dificuldade, eu vou falar por mim. Eu tenho dificuldade de tomar whey protein por causa do sabor. Olha que eu não sou chata com sabores, com gosto, mas eu fico experimentando. Eu, como tenho aí um ex-aluno meu que trabalha numa loja de suplemento, eu sempre falo, me manda umas amostrinhas para eu experimentar uma que é menos ruim, né? Para eu tentar ver, para comprar uma que eu consiga tomar. Porque além de ter sabor, muitas vezes enjoa aquele sabor. Então, vai ter uma fruta, alguma coisa, ou até mesmo o leite. O leite ajuda muito a melhorar o sabor, né? Agora, se for para usar com leite, usa o leite desnatado, né? Que aí você vai ter só proteína, só proteína e o carboidrato, aí você não teria gordura, né? Então você já. Agora, depende. Se eu tô precisando ganhar massa muscular, quero ganhar um pezinho, né? Aí pode usar com a gordura também, que vai aumentar a caloria da dieta, né? Só lembrar assim, de não ultrapassar a quantidade indicada, porque proteína em excesso numa dose só também não é legal. Já tem vários estudos que mostram isso. Eu posso tomar o whey protein em doses, vamos supor, hoje a dose vem ali 18 a 24 gramas na medida, né, no medidor. Tem gente que toma dois medidores de uma vez só, que vai dar ali quase 50 gramas de proteína. Isso não é o indicado. Mesmo que eu queira tomar esse whey protein nessa dosagem, é interessante que eu divida essa dose. Tomo ela em horários diferentes no dia, para que meu metabolismo, meu organismo consiga realmente aproveitar essa proteína. Então, o whey protein, ele também, como um alimento na nossa rotina diária, ele é uma ótima proteína para compor a alimentação. Então, não necessariamente eu preciso ser um praticante de atividade física para fazer o consumo do whey protein. Mas lembrando que ele também não pode exceder, né, nas quantidades. Não adianta eu tomar whey protein e a minha alimentação está toda bagunçada. Vai funcionar para o objetivo que a gente quer. Então, o que é importante é que ele faça parte da alimentação diária, né, dentro de um controle também. Porque a gente já falou aqui que o excesso dessa proteína vai aí acumular em forma de ácido graxo, que não seria legal, né? Então, do whey protein é perfeito. A quantidade de aminoácidos dele é muito boa e do BCAA. Então, não tem por que eu comprar whey protein e BCAA separado, né? Já está ali. Então, não precisaria fazer esse uso. O que mais que a gente tem aí, Samira? E só complementando um pouquinho também, que também existe, né, os aminoácidos em ampola, que a galera ou tá usando por via endovenosa ou tá usando por via intramuscular. E assim, gente, bobeira, né? É bobeira, porque não tem como você calcular a dose do aminoácido que vai ser biodistribuído nesse organismo. E assim, se aplicou, daqui 5 minutos o fígado vai captar tudo e é ele que vai decidir para onde vai cada coisa. Onde que vai? Né? Então, assim,
Meu Exatamente. pai usou suplemento porque meu pai estava com caquexia e sarcopenia. Diferente de Aham. quem usa. Tem gente que vai lá e aplica aminoácido muscular, pool de aminoácido, para ir treinar. Você, Uhum. meu Como se ele Deus! tivesse um efeito imediato. Exatamente. Vai magicamente, vai. Aquele É, aminoácido que eu pus ali, ele vai pro meu músculo, porque, né? Então, sim, gente, não tem estudo nenhum que demonstra que isso funciona, essa questão de você usar por via injetável, né? A única forma de usar isso é na nutrição parenteral, que é outra uhum. situação, né? Então, assim, Exatamente. é outra coisa. Para atividade física, né? Essas aplicações realmente não tem, não sei. Eu A falo gente, que eu não sei a porque não tem gente, dados sobre vamos isso. pegar assim, dados assim. A gente tem, por exemplo, o American College, que é o Colégio Americano da área de nutrição esportiva, de exercício físico e nutrição esportiva. É, ele deixa bem claro que uma dieta controlada, balanceada, com as necessidades nutricionais adequadas para o indivíduo, ela por si só, ela é capaz de trazer É resultados, tá? necessário, né? É necessário. Porém, a gente também sabe que isso é colocado de uma forma para aquelas pessoas que têm uma alimentação balanceada, como se diz. Eu tenho ali todos os grupos alimentares fazendo parte da minha alimentação, eu tenho a quantidade adequada de proteína, de carboidrato e de gordura da dieta. Agora, você que não conhece isso, você sabe se você tem essas quantidades adequadas? Se está excessivo em um ou outro? Quando a gente faz uma análise do consumo alimentar de um paciente, de uma pessoa que a gente atende, por exemplo, a gente avalia o que ele está comendo e a gente avalia esses macronutrientes e Sim. micronutrientes. A gente vai saber se a sua dieta, né, ela está deficiente em algum tipo de vitaminas ou minerais, também se ela está deficiente ou ultrapassando ou está ali não balanceada em macronutrientes, que seria proteína, carboidrato e lipídio. E a gente faz essa correção, né? Pode incluir suplemento dentro disso ou não. Agora, a maioria das pessoas usam suplementos sem fazer correção da dieta, sem corrigir. Então, elas incluem o suplemento. Esses anos todos de consultório, eu peguei muitas pessoas que tinham, por exemplo, excesso de gordura abdominal, praticavam atividade. Excesso assim, tinha aquela gordura, aquela pochetezinha, né? Abdominal, e faziam treino, treinava já há muitos anos, mas tinha aquela gordurinha ali. A alimentação não estava tão legal e estava excedendo no consumo de proteína, via suplemento alimentar. Porque a dieta alimentar estava normal e a pessoa ainda acrescentava mais proteína. Às vezes, 2 medidores ali dava quase 50 gramas de proteína fora da alimentação. Se a gente for levar em consideração que quem pratica atividade física, dependendo da atividade física, o máximo que eu poderia chegar é 1,8 ou 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, se você pesa 100 quilos, você teria a direito a 200 gramas de proteína. Sim. E, Se fosse mas considerar 2 gramas. tem a questão do IMC também, né? Você pesar 200, pesar 100 quilos, né? E tem, sei lá, Exatamente. 40% de gordura corporal, A vai dar ruim também. necessidade proteica vai cair, porque daí a recomendação para quem é obeso é outra. Então, a gente tem outros percentuais para o obeso também. O excesso de proteína também não é legal. Então, esses cuidados, essas avaliações é que são feitas aí em termos nutricionais. E muitas pessoas acabam consumindo suplemento além da alimentação. Fora quando a alimentação é toda, né, errada e usa o suplemento como uma muleta, como se ele fosse resolver o problema. A Né? mágica, né? Então, assim, é uma proteína boa? É uma proteína boa. A gente pode utilizar mesmo não praticando atividade física? Sim, pode utilizar mesmo não praticando atividade física, mas ela tem que estar controlada, porque senão ela pode trazer esse excesso proteico que vai também aí trazer uma composição corporal não muito desejada. É, Eu estou tomando proteína para aumentar a massa muscular, mas se ela tiver em excesso, a caloria geral tiver em excesso, você não vai ganhar só massa muscular, não. Você vai ganhar um pouquinho de gordurinha também. exatamente. Né? Então, tudo tem que se avaliar, né, para consumir. Porque, lembrando que eu vou falar de novo, suplemento é alimento, né, num formato diferente, tá? Outra questão que eu vi aqui foi sobre a creatina, né? Que é Sim. tão falada, tão Amadinha, amadinha. amada, né? A creatina também é um recurso ergogênico, comprovadamente, porque ela tem
o poder de melhorar a explosão. O que seria explosão? Numa atividade de curto tempo, né, ela consegue melhorar o tempo, por exemplo, que um atleta que corre, né, por exemplo, ali, corrida de 100 metros, por exemplo, e consegue diminuir o tempo dele com o uso da creatina, por exemplo. Então, isso comprovadamente já existe. Só puxando, já que a gente está falando disso, ela tem os mesmos benefícios para atleta de velocidade, de força, ou tanto faz? De força, assim, o que a creatina faz, né? Ela melhora o aporte. Quando a gente consome a creatina em forma de suplemento, ela vai aumentar a quantidade de creatina presente na célula para fazer ressíntese de ATP, melhorar o processo energético da célula, né? Então, assim, atividades de explosão, que seria a corrida aí de 100 metros, né? Ou natação, ela vai ajudar muito a melhorar tempo. São atividades diferentes. Na musculação, ela vai ajudar na força. Então, ela tem esse potencial. Por que na força? Porque ela vai ter energia disponível mais rápido, a ressíntese vai ser mais rápida no músculo para fornecer energia para o movimento. Então, no frigir dos ovos vai acontecer a mesma coisa, só que em modalidades distintas, né? Vai melhorar ali a força para o indivíduo que faz atividade de força e vai melhorar o desempenho físico do indivíduo que faz, por exemplo, futebol, que faz a corrida, né? Que joga um vôlei, por exemplo, porque usa em momentos específicos um jogador de futebol, uma arrancada que ele tem que dar para ajudar, um chute, melhora a força do chute. Tem vários artigos que falam sobre futebol e creatina. Então, a gente tem bastante estudo que mostra comprovadamente que ela tem esse efeito. Agora, o indivíduo que está começando a academia, precisa usar creatina? Falei isso lá no começo. O que é ideal? Ele necessitar dela. Na hora que chegar o momento que a atividade física já deu aquela estagnada, aí sim a creatina, a pessoa vai sentir essa diferença quando utilizar a creatina. Então, acho que é mais interessante fazer o uso dessa forma do que usar indiscriminadamente, sem a necessidade, e perder o efeito, né? E gastar dinheiro, que é o pior. E assim, sem o efeito necessário. A creatina também, ela tem uma questão que a gente também comentou no começo, né? Se você não tem uma massa muscular adequada, não vai fazer muito sentido. Só que você sabe que eu participei de uma banca de mestrado lá na UFMT, até do Edgar, eu tinha visto que ele entrou aqui. O Edgar, ele achou o sistema da creatina quinase no tecido adiposo. Então, assim, eu acho que a creatina, ela vem ainda várias descobertas, já tem benefício, né, para degeneração neural e tal, porque, né, até onde a gente sabia, o sistema da creatina era só muscular. E agora a gente já sabe que está aparecendo em vários outros tecidos, né? E aí, assim, por que ela estaria no tecido adiposo? Qual o papel dela lá? Se isso também melhoraria, né, a beta-oxidação para diminuir gordura. Então, assim, eu acho que o whey e creatina são as coisas de Deus, mas desde que seja necessário, né? E assim, que é importante da creatina também, quem faz o uso, né, lembrar do alto consumo de água, né? É necessário aumentar o consumo de água no tempo que você usa a creatina, porque a molécula da creatina, ela vai carregar maior aporte de água para dentro da célula, junto com ela, né? Se você vai aumentar o número de creatina. Então, a gente acha aí nas bases de dados aí de pesquisas científicas, a gente acha muitos artigos falando sobre isso, né? Sobre a capacidade que a célula tem de levar mais creatina quando você consome ela em forma de suplemento, de armazenar por um longo tempo até, né? E o efeito dela, ele permanece até, já teve estudo mostrando até 20, 30 dias depois que a pessoa parou de consumir, ainda tinha maior número de creatina na célula do que antes dele iniciar o consumo. Então, ela permanece por muito tempo ainda fazendo o efeito. Lógico, vai caindo esse efeito, mas ela permanece na célula por um bom tempo. Então, a ingestão de água tem que acompanhar isso também, desde o momento que você começa a ingerir e aumentar a maior quantidade de água para, né, ter aí um equilíbrio
hidroeletrolítico interessante para o corpo, né? E lembrar que vai ficar um pouquinho mais pesadinho. Então, muita gente confunde isso com Engordei. fica na frente do espelho, né? Engordei. Ou então fica na frente do espelho, Sim. olhando o músculo, que não é músculo, é água. Eu dou risada do pessoal que toma creatina e depois já tô com músculo. É que nem água acumulada acumulada. que a gente vê, né? Tomou creatina e já começa, tô fortão, né? Tô fortão. Nem sabe que é a água que tá no músculo dele. Exatamente. Mas faz parte, né? Faz parte. Agora, tivemos também algumas perguntas, a Luana também tinha perguntado, né, sobre cafeína. E aí, cafeína? Cafeína. Sim ou não? Vale a pena, não vale a pena? Olha, enquanto nutricionista, eu nunca gostei muito da prescrição, apesar do meu estudo de mestrado foi feito com cafeína. Falando foi feito com cafeína na época. Eu não sou uma nutri muito afim da prescrição da cafeína, tá? Eu acho que tem alguns riscos, e aí são evidentes. Você nunca vai, como nutricionista, como profissional da área da nutrição, saber exatamente tudo do seu paciente, né? E às vezes essas prescrições elas podem ser perigosas, porque tem pessoas, por exemplo, que não usam as dosagens corretas. A Anvisa preconiza o máximo de 300 miligramas. 300 gramas, miligramas. 500, né? São 300 miligramas, se eu não me engano, por dia, né? Tem pessoas que consomem muito mais que isso. Então, é um risco. E se você prescrever, essa pessoa está consumindo em excessivas quantidades, você prescreveu dentro da quantidade ideal. Aí acontece alguma coisa, para no hospital, a nutricionista prescreveu e eu tomei que foi prescrito. Eu não sou muito a favor, porque eu já presenciei vários casos de pessoas usando cafeína e passando por essa situação. No meu estudo, eu fiz com uma dosagem que não foi muito alta, foi 3 miligramas por quilograma de peso, o ideal é 6, né? Então, o ideal para utilizar seria 6 miligramas por quilograma de peso para melhorar o efeito ergogênico dela, dar mais disposição para atividade física. Aí vem aquela pergunta, ajuda na beta-oxidação, ajuda no aumento, né, do gasto calórico. Cuidado que eu mais falo da cafeína está mais referente ao consumo dela e não praticar a atividade física que vai utilizar a cafeína, tá? O que ocorre? A família deve saber até melhor que eu. O que ocorre? A cafeína teria esse efeito de aumentar a liberação de ácido graxo, né, para ocorrer a lipólise, né? Sim. E aí, se eu consumo essa cafeína e eu não faço uma atividade física, né, para que essa lipólise, esse ácido graxo que ficou livre, ser utilizado para queima para gastar em forma de energia, o que acontece com esse ácido graxo? Vai para o fígado, né? E ele pode, a longo prazo, levar a esteatose hepática. Já tem estudos mostrando isso. Então, tem que tomar um certo cuidado com o uso de cafeína e a não prática de atividade física. Eu estou falando da cafeína, não do café. E esse é outro risco também. A pessoa usa cafeína, que seria em formato de cápsula, aí toma várias outras formas de cafeína, né? Os energéticos, as bebidas energéticas, cafeína, chá, cafés, e aí vai. Então, acaba ficando uma quantidade bem maior e ela não faz uma prática de atividade física para utilizar esse ácido graxo livre ali para oxidar. E aí, esse ácido graxo ele vai voltar. Ele não vai ser excretado. Ele não vai sair, ele vai sair no organismo, ele vai embora. Não vai sair no xixi, né? Na gordura do xixi, não aguento isso, mas tudo bem. Olha, você tá sem rim, tá saindo gordura no xixi, não tem rim mais. Então, não vai acontecer isso. Então, ele vai restrificar e ele pode, muitas vezes, ali, dependendo da quantidade, a longo prazo, isso pode trazer alguns malefícios. Aconteceu isso, por exemplo, alguns estudos mostrando o alto consumo de chá verde. As pessoas têm aquela fama do chá verde, né? Aí, na época, saiu vários estudos falando sobre isso, né? O alto consumo de chá verde que levou pessoas a ter esteatose hepática, mas a culpa não é
o problema não estava no chá verde em si, estava na pessoa, estava tomando muito chá verde na intenção de emagrecer, mas não praticava atividade física. E aí ele aumentava a lipólise, só que a beta-oxidação precisa do exercício para ela acontecer, nesse caso, né? Então, levava esse quadro aí. A cafeína, ela tem assim, um pequeno erro de conceito, digamos assim, porque todo mundo acha que a cafeína é estimulante, né? Ah, a cafeína, ela é um estimulante. Gente, não é. A cafeína, ela inibe o sistema da adenosina, que é um sistema inibidor. Então, assim, a cafeína impede o teu cérebro de entrar no modo descanso, digamos assim. E para a gente ter o efeito da cafeína, a adrenalina tem que vir primeiro. Porque lá no tecido adiposo, a cafeína em si não faz nada. Né? Eu preciso Se não que a tiver adrenalina ações, venha. né? A adrenalina tem que vir, estimular a lipólise, e a cafeína ajuda a manter essa taxa de lipólise alta. Então, assim, e muita gente usa cafeína como pré-treino e não sabe nem por quê, né? E como pré-treino, ela vai aumentar o batimento cardíaco. Vai, gente. frequência cardíaca. Você já vai aí a pessoa aumentar a para frequência fazendo atividade, e ainda você vai lá Pensa e, numa né? pessoa que já tem um problema com estresse. A vida é estressante, ele já tem isso já alterado, aí ele toma cafeína e vai praticar atividade física e vai parar no hospital. Exatamente. Acontece muito. Isso é muito comum. Então, eu sou assim, meio que cuidadosa com a questão da cafeína. No estudo que eu realizei, a gente fez o teste com atividades anaeróbias, né? Não foi aeróbica. Normalmente as pessoas consomem cafeína e fazem atividades aeróbicas, né? Uma corrida, uma natação. E eu fiz com atividades anaeróbias, né? Atividades que eram mais muscular, de força, de salto, né? E efeito agudo. É lógico que não teve, né? Porque ela não seria para isso. Não melhorou. A intenção era avaliar se ela melhorava, né, o desempenho na atividade anaeróbia, né? Mas a dosagem também não foi uma dosagem que poderia obter essa assim, melhora. Eu acho que não teria melhora, porque assim, até pelo próprio mecanismo dela, o único benefício da cafeína é aumentar o batimento e aumentar a distribuição de sangue. E te dá uma falsa impressão de que você não tá cansado. Porque ainda tem gente que toma, como a Luana falou aqui, né? A galera toma 500 miligramas de cafeína, tá ligado na tomada e acha que... E aí você não sente o cansaço. E isso pode levar, inclusive, a lesão, né? Leva, com certeza, porque daí é excessivo. Isso acontece muito, a lesão, você falou uma coisa importantíssima. A pessoa consome muita cafeína e acaba extrapolando na atividade física. Já vi muito isso acontecer. Excessivamente, vai lá, faz além do que, né, deveria, porque tá naquele pique todo, mas depois, né, o estrago vem. A polêmica do pré-treino, né? Isso. E aí os pré-treinos têm uma composição maluca, né? Que é um monte de coisa num produto só. Exatamente, Eliana. Pré-treino, gente, não é a mesma coisa. Não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Tem uns pré-treinos lá que você vai olhar o que tem. Tem um monte de carboidrato, aí tem 1 milhão de cafeína. E alguns têm creatina, mistura, né? Exatamente. Mesmo. Aí eu vi que tinha uma pergunta falando da cafeína com a creatina, né? Sim. Dentro das quantidades adequadas, que são essas quantidades que eu falei de ambas aqui, da creatina acabei não falando a quantidade, mas a gente tem ali, você pode até fazer um período de carga, se quiser, pode não fazer também, tem artigos que mostram efeitos iguais. Eu não fazendo aquela carga grande que o pessoal costuma fazer ali, 7 dias tomando 15, 20 gramas de proteína, depois reduz para 5 gramas, né, frequente. Tomando mesmo sem praticar atividade física, porque eu tenho que lembrar que a creatina, ela não tem um efeito. Tomei, vou fazer exercício, ela está fazendo efeito agora. Não. Ele vai ser armazenado e vai estar continuamente ali para ser utilizada. Então, ela não tem um efeito. Preciso tomar creatina antes de ir para academia, porque ela vai ter efeito. Não é assim que funciona a creatina. Então, mesmo tomando só a dosagem inicial de 3 a 5 gramas por dia, eu posso usar cafeína em conjunto. Não tem contraindicação. Agora, não posso extrapolar nessa quantidade de cafeína, porque aí sim eu posso ter efeitos ali não adequados da própria creatina.
tem estudos mostrando ali que ela tem elas trabalham em sítios diferentes, porém, né, se tiver em excesso a cafeína, ela pode sim atrapalhar os efeitos da carnitina. Ó. Cafeína, se tiver em excesso, pode atrapalhar o da creatina. Então, as dosagens têm que seguir recomendações, não podem extrapolar. E aí eu tenho falando, que cuidar. eu lembrei também de uma questão aí mais técnica também da creatina, né? Porque como é que eu vou escolher a creatina que eu vou tomar? Tem creatina micronizada, tem creatina. E assim, quando eu fui comprar, você começa a pesquisar, dar uma olhada nas coisas e tal, tem creatina que vem com destrina junto, né? Aí a pessoa compra porque tá mais barata aquela creatina e aí a dose dela é menor e ainda vem açúcar junto. É porque existem estudos mostrando que a creatina ela tem uma melhor absorção, melhor aproveitamento quando consumida junto com carboidrato. Então, algumas pessoas, alguns fabricantes costumam já fazer essa misturinha, né? Mas o ideal é você comprar a creatina monoidratada, pode ser fina, pode ser, mas a monoidratada é a melhor forma de utilização da creatina. E aí você mesmo pode fazer a mistura dela com suco, com alimentação, com alguma coisa, com carboidrato. Né? Não precisa comprar essa pronta, até porque você não vai conseguir a dosagem correta do que você quer consumir de carboidrato ou do que você quer consumir de creatina. Né? Então, mas existem sim esse fator dela melhorar a absorção dela com o uso dela junto com o carboidrato. Né? Diferente de usar ela junto com a alimentação geral, como proteína e lipídios. Melhora com carboidrato, mas também não é impedido de você consumir ela junto com outros alimentos. Ela não tem ela vai armazenar também, mas em termos de aproveitamento é melhor com carboidrato. Por isso que tem essas que vendem junto com carboidrato. É porque os transportadores de aminoácido, né, que leva a creatina pelo intestino, eles puxam todo mundo, eles não são muito seletivos. Então a questão de interferência, de absorção também não tem muita coisa, assim. E outra, já que começou a falar de carboidrato, né? Gelzinho de carboidrato. O que você me diz do gelzinho de carboidrato? Serve só para aqueles atletas de maratona, de bike, que não vai parar, que precisa de energia para continuar a atividade de longa duração. Vai servir para esse tipo de atleta, que vai ter que tomar porque ele não tem tempo de se alimentar. E ele precisa desse aporte energético durante a prática de atividade física. Fora isso, não precisa fazer uso de carbogel em academia ou atividade. E se você tiver a oportunidade de se alimentar durante uma prática, vamos dar um exemplo aqui, natação, até mesmo a gente vê muito campeonato, eu gosto muito de jogar vôlei, eu jogo vôlei, eu vejo muito campeonato de vôlei de areia, por exemplo, porque fica o dia todo lá. As pessoas ficam entrando na quadra, saem da quadra o dia todo. Então, às vezes, dependendo do tempo que você tem para se alimentar, dá para você comer alguma coisa. Se você não tiver como comer alguma coisa, né, os carboidratos de forma geral, mas não precisaria nem ser suplemento, pode ser alimento, né? Pode ser fruta, pode ser, banana, como tem, normalmente tem aquelas bancas de fruta que o pessoal já deixa, né? Pode até ser uma proteína, você pode utilizar, né? Se você souber o horário que você vai estar entrando, né? Dá para consumir tranquilamente uma proteína junto ali. Mas esse tipo de suplemento é mais para quem faz esse tipo de prática mesmo, que não tem como carregar, né? A gente vê muito isso na corrida de São Silvestre, por exemplo, a maratona. Eles vão passando, aí você vê em algum momento ele tomando ali um gelzinho de carboidrato, água e segue a corrida. Segue o baile. Né? Ele não vai parar comer uma banana. Até ele não vai comer uma banana. Né? Você imagina você tá numa corridona lá e tal, e aí você vai comer uma banana, vai vomitar lá no meio do negócio. Vai parar, né? A digestão, ela para nesse momento que você está usando, principalmente os maiores músculos que a gente tem são os quadríceps, né? Então, se ele está correndo, está usando essa musculatura toda, você acha que o músculo tão bobo lá do estômago vai, né? Não, vai parar. Vai parar a digestão porque o sangue chegue nesses músculos maiores. A necessidade é maior lá. Prioridade. Então, não vai acontecer isso. Então, é melhor consumir porque os carbogel, eles têm dextrose, né? E aí ela já é absorvida aqui na boca, já está chegando na corrente sanguínea, então ele vai ter
energia para continuar a prova. Então, esse tipo de carboidrato, esse só, né, eu recomendaria somente para essas pessoas que precisam nesses momentos. Não tem Eliana, eu necessidade vou de ficar fazer usando, né? um uso offshore do gel de carboidrato. Quando estiver bebendo demais, toma um gelzinho de carboidrato. Exatamente, mantenha a glicemia Não quero tranquilinha. comer, tem gente que bebe e não gosta de comer, aí toma um gelzinho de carboidrato. Mentira, gente, não bebam muito. Não bebam muito. Eliana, a gente já tá aqui passando do tempo, mas é que esse papo tá muito gostoso, né? Pena que caiu, tinha bastante gente, aí diminuiu agora, sim, né? Porque caiu aquela hora. Eu acho que o pessoal falou não vão voltar, mas a vão gente voltar. volta, gente. Persistente. A gente promete fazer mais com temas, né, específicos. Agora ficou amplo. Suplemento alimentar tem muita coisa para falar. Se deixar, eu fico a noite inteira aqui. Exatamente. Nossa, tem tanta coisa, né? Sim. Coisa nova também. Tem muita coisa nova aí, exatamente. Muitos suplementos assim bons, né? Muitas coisas legais que a gente pode utilizar aí e vai trazer benefícios para a gente também, né? Como eu falei, a legislação ela vem mudando. Então, antigamente, ela vinha com esse aspecto de praticante de atividade física, suplemento. Hoje, a gente já tem aí o uso dele, né, em outras áreas, sem ser só para praticante de atividade física. Então, os estudos também vêm evoluindo bastante, trazendo mais informação para a gente. Uma coisa que eu quero falar, que eu acho que é importante, né, para frisar em relação à suplementação, né, na área da nutrição, é que a correção alimentar, muitas vezes, ela não é tão fácil assim. Né? Você ter uma alimentação que você consiga todos os nutrientes, né? Principalmente pessoas que passam o dia fora, é corrido. Então, muitas vezes, os suplementos alimentares, eles ajudam muito nesse aspecto, porque a gente tem que manter a nutrição em dia. Eu preciso de vitaminas, minerais, diariamente na alimentação. Não é assim, hoje eu vou comer bem, bonitinho, mas amanhã eu não vou conseguir. Né? Então, se eu tiver condições de comer todo dia maravilhosamente bem, com todos os nutrientes, ok. Se eu não conseguir, os suplementos, eles vão dar esse aporte ali para eu não ficar nesse, né, sobe e desce dos nutrientes. E a gente sabe que existe aí a má nutrição, ela também leva a um quadro de obesidade. Falta de nutrientes leva a um quadro de ganho de peso importante. Então, dentro da nutrição, a gente chama de fome oculta, né? Que é a falta de nutrientes na dieta. E o suplemento, muitas vezes, pode entrar nisso, né? No meu mestrado, eu trabalhei com uma dieta hipoproteica. E aí, esse animal com dieta hipoproteica, ele acumulava uma quantidade absurda de tecido adiposo. Então, ele não tinha massa muscular, né? E a falta de proteína, ele era mais leve, né? De peso, mas ele tinha muito tecido adiposo. Mas ele tinha um tecido adiposo ele acabou suprindo, essa caloria foi suprida por carboidrato, certamente. Exatamente. Né? Que é uma dieta hipoproteica, tem que ser isocalórica, né? Aí o carboidrato a mais acabou causando. Para ficar na quantidade certa, né? Então, é isso aí mesmo. Então, é aquela história, não tem que ser avaliado individualmente. Cada um tem uma forma, uma quantidade correta de nutrientes para consumir de acordo com o que faz. Não é uma receita de bolo que você para todo mundo igual.